Olá! Neste vídeo quero responder as perguntas que foram feitas no dia da live com o Ricardo Rattori e que não foi possível responder no dia. Ricardo Rattori é produtor de miso e shoyu orgânico. Obrigada mais uma vez, Ricardo, pela sua presença naquela live. Você enriqueceu muito nossa live. Pois bem, vamos às perguntas. Cleo Uberich, peço desculpas se eu errar a pronúncia dos nomes. Cleo Uberich, e como a gente armazena em casa se o miso continua fermentando? O miso vem embalado em um plástico selado mecanicamente. A sugestão é cortar uma das pontas, da embalagem, o suficiente para a gente espremer o conteúdo e tirar o conteúdo, o tanto que você vai usar naquele dia. Depois, retira todo o ar que porventura tenha entrado, dobra ali e coloca um prendedor e guarda na geladeira. Essa é a melhor forma. Ele continuará fermentando na sua geladeira, mas muito devagar, não tem problema. Alexei Marcelos Ramos, ele pergunta: um miso pasteurizado perde as qualidades probióticas, mas mantém as propriedades nutricionais, inclusive a vitamina K2? Muitas propriedades nutricionais continuam, por exemplo, a digestibilidade melhorada, as proteínas que foram decompostas em aminoácidos, os minerais que agora se tornaram mais biodisponíveis. Algumas vitaminas permanecem e algumas vitaminas são inativadas com o aquecimento. Quanto à vitamina K2, eu não encontrei registro se é inativado com o calor ou não. A Maria Silveira pergunta: quantos dias eu posso comer o repolho fermentado? Não entendi muito bem a sua dúvida. O chucrute pode ser consumido todos os dias, de 1 a 2 colheres de sopa por refeição. Mas quem tem disfunção na tireoide deve evitar o repolho. Faça fermentado de cenoura, salsão, beterraba, etc. Outros legumes. Marisa Gobi Barcelos pergunta: por favor, outra dúvida, se possível. Eu aprendi a ativar o natto batendo com uma colher de bambu 50 vezes o miso antes de consumir. O que acham, por favor? Ambos orgânicos, tanto o miso como o natto. Eu presumo que seja algo cultural, bater para gerar mais liga. Mas acredito que o fato de bater não gere mais nattokinase, a enzima, porque bateu. Mas uma coisa é certa, o natto bem feito, ele gera muita liga. Não adianta na hora tentar gerar mais liga. A verdade é que eles gostam desta liga, com mais liga. Brunella Rafa pergunta: quais outros grãos podem ser utilizados na produção do miso além da soja? Ótima live, parabéns! Obrigada, Brunella! Podemos fazer miso com cereais, leguminosas, legumes, frutos, carne, por exemplo, grão de bico, lentilha, quinoa, amendoim, milho, feijão, batata doce, abóbora, cabotiá, etc. Basta uma base proteica e outra base amilácea, mais codi, sal e o tempo de maturação. Este tempo de maturação é o desafio para desenvolver a paciência. Marco Antônio Manes pergunta: só o natto produz a vitamina K2 ou os vegetais lactofermentados também produzem a K2? Eu não posso afirmar que os lactofermentados não produzam K2. No caso de natto, sofre a ação de uma bactéria do gênero Bacillus subtilis e produz muita K2 e é conhecido por isso, o natto. Fiz uma busca em matérias de pesquisas e também no livro de fermentação do Sandokatis e não vejo citado que as bactérias ácido-láticas e as leveduras, que são as que fermentam os vegetais, a lactofermentação, que elas produzam K2, especificamente a K2. Agora, a vitamina B12 é citada,
Porém, a vitamina B12 gerada pelas bactérias não é exatamente a vitamina B12 que nós precisamos. São análogos inativos. Marco Antônio Manes e pergunta também: e por que não colocar o tofu para fermentar junto com os vegetais? É possível fermentar o tofu. Existem muitas maneiras de fermentá-lo. Eu é que nunca parei para fazer os testes e para poder ensinar e dizer as diferenças da forma como fermentar e o sabor. Eu teria que testar várias vezes. Roberto Pinto pergunta: na fabricação do tofu, precisa ser retirada a película da soja? A resposta é sim, porque senão fica um tofu quebradiço e não é gostoso, e temos por hábito tirar a casca da soja, e também na casca se encontram os fitatos, os antinutrientes. A Lica Agape pergunta: Kayoko, eu tomo muito chá verde. Sei dos benefícios, mas tomar todos os dias faz mal? Mesmo que seja bom, quando é demais, não é bom. O chá verde tem muita cafeína, é quase semelhante à cafeína do café. Tome pela manhã e até logo após o almoço. No livro que eu estou lendo de Dr. William W. Li, o nome do livro é Comer para Vencer Doenças, ele indica o chá verde, o chá preto e camomila. Então é outra opção, a camomila. Guilherme José pergunta: qual a profundidade técnica do curso? Nessa live falei do meu curso de miso, koji, shoyu e outros produtos que fazemos com koji. É muito incrível fazer koji e aprender todos os porquês. Olha, eu digo que quem fizer o meu curso, se praticar bastante, poderá fazer miso para vender. E se praticar bastante e estudar a teoria que consta no curso, poderá dar aulas. Então, o meu curso ele é muito técnico, você tem a teoria suficiente para dar aulas sobre como fazer koji, miso, shoyu e a maioria das coisas que fazemos com koji. Um grande abraço a todos!